Alô, alô, gente. Então, hoje a gente vai continuar a sequência de aulas sobre yamas e niyamas, que são os preceitos éticos e morais do yoga. Então, a gente está nos yamas ainda, que são regras de coisas que a gente deve evitar, né? Então, a gente já viu a verdade, que foi da última, e a não violência. Então, hoje a gente vai ver asteia. E asteia, ela significa não roubar, não cobiçar, não invejar bens ou conquistas de outras pessoas. Lembra que eu comentei na aula passada, quando a gente falou sobre a verdade, que a origem desses preceitos, eles são religiosos e como todas as religiões têm seus preceitos morais e éticos. Porém, como em todas as religiões, esses preceitos nada mais são do que regras de bem viver. Então, para a gente poder conviver bem com outras pessoas, a gente o ser humano é um ser social e para conviver bem com outras pessoas é importante que tenham algumas regras, alguns padrões, alguns preceitos para que a gente torne essa nossa existência suportável. Então, essa regra do não roubar, não invejar, não desejar, não se apropriar de coisas ou ideias dos outros, porque a gente tem que salientar também essa questão da ideia, né? Porque às vezes é normal, alguém teve uma ideia, comentou com você, tal, e você pega e fala como se fosse tua, divulga, não dá o devido crédito. Isso é muito importante, a gente dar o crédito para quem fez as coisas. Então, uma pessoa fez alguma coisa muito bacana, digamos, sei lá, participa de um grupo. Isso acontece bastante no meio teatral, que é o meu meio. Então, uma pessoa do grupo teve uma ideia fantástica, aí o grupo inteiro realizou, e na hora que as pessoas chegam para comentar, para elogiar, eles vão direto no diretor do grupo, numa das pessoas, numa das figuras mais conhecidas, diz: Nossa, que ideia fantástica que você teve. E a pessoa se faz de louca e aceita, agradece e não lembra de incentivar. Tudo bem, por mais que quem teve a ideia seja um integrante do grupo, é uma pessoa que teve uma ideia e merece, né? Então vale a pena de vez em quando dizer, olha, eu gostaria de repassar os agradecimentos para fulano, que na verdade foi quem deu essa ideia inicial. Depois o grupo trabalhou, o grupo desenvolveu, porém a ideia inicial foi de tal pessoa. Isso acontece também em família, né? Alguém pensa em alguma coisa, todos executam e todos levam a fama sem nunca dizer, poxa, ainda bem que fulano teve a ideia que deu início a esse processo. A gente tem que pensar que isso também é se apropriar da ideia, do produto intelectual de outra pessoa. Quando a gente faz citação, né? Quando você está escrevendo um texto, você está escrevendo um trabalho, você pega uma fala de outra pessoa e coloca no teu trabalho e esquece de dizer quem foi que falou. Quando você usa frases que sejam nas tuas redes sociais, sem dizer quem comentou, isso é uma apropriação indébita e tem várias consequências, algumas positivas, muito poucas positivas, mais negativas para todo mundo, né? Positiva às vezes para quem está usando, que está se apropriando. Isso é roubo, né? Vamos dar os nomes para as pessoas. É importante, inclusive quando quem falou a coisa, quando a pessoa falou ou o que ela falou foi uma coisa ruim. É importante dizer quem foi que falou, porque nos ajuda a conhecer melhor as pessoas. E essa apropriação, ela não precisa ser necessariamente uma apropriação real, física, né? Como eu falei, das ideias, mas também pode ser no pensamento. Você simplesmente desejar algo que é de outra pessoa, que outra pessoa produziu, alguma coisa que a pessoa tenha, isso daí também gera uma carga energética negativa para você. Então é importante que tenha sempre essa consciência de que a gente deve evitar, né, a apropriação, evitar desejar coisas dos outros. Você acha muito legal? Não queira aquilo para você.
né? Lute para ter também algo parecido, algo que tenha a ver com a tua história e não aquela ideia, aquela propriedade, aquilo que foi a conquista da história de outra pessoa, né? Então, ter esse cuidado. Lembrando, o primeiro preceito que a gente falou da não violência, ele acaba abrangendo todos eles, todos os outros, porque você vê que quando você rouba alguma coisa de alguém, quando você deseja, quando você tem esse sentimento de inveja, isso não deixa de ser uma violência para a outra pessoa. Então, sempre ter essa consciência de que, no final, tudo também vai girar em torno da não violência, né? E na prática, como que a gente faz isso, né? Como que eu vou... Digamos assim, nós somos pessoas diferentes, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma história de vida, e a história de vida interfere na sua prática, né? Por isso que eu digo, você não se aproprie, não queira, não deseje o que o outro conseguiu a partir da história dele, né? A tua história vai fazer com que você consiga coisas que são boas para você, que se adaptam, né? Como, por exemplo, eu acho o meu nariz grande, eu queria que meu nariz fosse igual ao de outra pessoa. Mas, de repente, aquele nariz de outra pessoa não fica bem no meu rosto. E com a prática a mesma coisa. Nós temos uma história e a nossa história nos trouxe até aqui. A nossa flexibilidade, as nossas tensões, as nossas forças têm a ver com a nossa história. Então, quando você faz uma prática corporal, por exemplo, você não pode ficar desejando ser igual a outra pessoa. Não, porque aquela outra pessoa, ela tem muita flexibilidade, ela consegue tocar o calcanhar aqui atrás da cabeça, ela consegue fazer uma abertura total das pernas, então apoia as mãos e eleva o tronco inteiro, ela tem força, tal, eu quero ser igual. Não, não queira ser igual. Respeite o teu corpo, respeite as tuas possibilidades, respeite a tua história e valorize aquilo que é importante para você, aquilo que você constrói. Lembre, pensa no teu limite, né? A não violência para com você mesmo, na tua verdade. Essa é a minha potencialidade. Quem acompanha os vídeos, quem já viu os vídeos, eu já falei, por exemplo, que o meu braço, proporcionalmente ao meu tronco, ele é um pouco curto. Então, tem algumas posições que, por mais que eu queira, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir fazer exatamente porque a posição não foi feita para quem tem essa relação do tronco com o braço, né? De ter o braço um pouquinho, os membros um pouco mais curtos. Ele foi feito para quem tem uma proporção que é considerada mais normal, né? Quer dizer, os braços mais longos. Então, essa é a minha realidade. Eu não posso querer fazer uma outra coisa que está fora do meu poder físico, do meu alcance físico. E com todas as posições, tem alguma que você vai conseguir mais fácil, alguma que você vai conseguir mais difícil. Não quer dizer que você necessariamente não vai conseguir fazer alguma. Eu conheço pessoas que conseguem fazer todas as posturas de yoga possíveis e imagináveis, né? Não é o meu caso, provavelmente não é o seu, porque essas são as exceções, não são as regras. Então, valorize o seu corpo, respeite a sua verdade. Não tente ser igual ao outro, não tente ter o que o outro tem. Construa a sua história. Então, essas são as minhas dicas de yoga de hoje, né? Sempre nessa observância dos yamas, que é o que a gente está nessa fase. A gente já está no terceiro, né? São 5 yamas. E esse de hoje, que é o de não roubar, não invejar, não desejar o que pertence aos outros, seja físico, seja intelectualmente. Então, aproveitem a semana. Na próxima semana tem prática, porque eu estou intercalando, né? Uma semana de teoria e uma de prática. E vamos praticar, vamos nos conhecer o corpo e desenvolver o que a gente tem para desenvolver. Ok? Então, até a próxima. Namastê.